Deixe-o ouvir o que ela tem a dizer, entendeu? Entendeu, senhor? Eu sei. Meu tio teve 4 anos. Ele pode me dar 30 minutos. Decida o que ela faz. As decisões. Gabriela Corinne Dulin, ou Gabby, nasceu em 26 de dezembro de 2007, filha de Brian e Amy Dulin. Ela tinha 2 irmãos chamados Alec e Chance, e a família morava em Adolphus, Kentucky. Gabby era aluna do 2º ano no Allen County Primary Center. Diziam que ela era uma criança doce, carinhosa e que adorava cores vibrantes, combinando com sua personalidade. Gabby adorava ser líder de torcida, balões, festas e a cor rosa. Quando o irmão de 14 anos de Gabby, Alec, foi escolhido para jogar no time de futebol americano Cowboys, Gabby decidiu entrar para o time de líderes de torcida para apoiar o irmão. Em 14 de novembro de 2015, a menina de 7 anos foi ao jogo na Allen County Scottsville High School, com sua equipe de líderes de torcida. A mãe e o pai de Gabby também estavam no jogo para torcer pelo filho enquanto ele jogava. A mãe dela, Amy, estava sentada nas arquibancadas e o pai, Brian, estava ajudando na lanchonete. Então, enquanto a mãe de Gabby, Amy, estava sentada nas arquibancadas, assistindo ao jogo de futebol americano, por volta das 18h50, alguns amigos de Gabby correram até ela e perguntaram se sabia onde Gabby estava. Disseram a ela que brincavam de esconde-esconde com a Gabby nas arquibancadas e que ela deveria encontrá-los. As meninas estavam escondidas no banheiro há bastante tempo, mas a Gabby nunca apareceu para procurá-las. Amy não via sua filha desde que ela saiu para brincar com as amigas. Preocupada, levantou-se e começou a procurar Gabby. E quando não conseguiu vê-la em lugar nenhum, a mãe aflita foi até a lanchonete onde seu marido Brian estava. Eles usaram o interfone para avisar que Gabby estava desaparecida e pediram que fosse à lanchonete. Quando a garotinha não apareceu, uma equipe de busca começou a procurá-la no intervalo. Sem sucesso em encontrar Gabby, os pais, desesperados, ligaram para o 911. E quando a polícia chegou, eles interromperam o jogo e conduziram todos para o ginásio da escola. Então, menos de 1 hora depois, às 20h10, o corpo seminu de Gabby foi achado a cerca de 366 metros de onde todos assistiam ao jogo de futebol americano. O corpo dela foi jogado de bruços em um riacho, numa área arborizada atrás da escola. E tinham se passado só cerca de 25 minutos desde que ela desapareceu. Quando Gabby foi encontrada, um de seus pés estava sem a bota, que seria localizada a cerca de 18 metros do corpo. Foram encontradas manchas de sangue e outras evidências biológicas na cena, incluindo uma folha ensanguentada recolhida para testes de DNA. Com todos que estavam presentes no jogo agora reunidos no ginásio da escola, a polícia pediu que fornecessem qualquer informação que pudessem ter sobre o crime. Os detetives entrevistaram quase todos no jogo e perguntaram se viram algo suspeito. Várias pessoas deram à polícia o nome de Timothy Madden. Agora, Timothy, ex-trabalhador da construção civil de 38 anos casado e pai de 5 filhos, assistia ao filho jogar futebol americano naquela noite. Pouco após a meia-noite, a polícia levou Timothy à sua casa em Scottsville. Ele colaborou com os policiais, aceitou ser entrevistado e forneceu as roupas usadas naquela noite. O estranho foi que, depois que Timothy tirou a roupa, ele não vestiu mais nada. Em vez disso, ele sentou-se de cueca para conversar com a polícia. Timothy autorizou a coleta de DNA pela polícia. Quando Timothy pegou suas roupas e as entregou à polícia, um dos policiais comentou que havia sangue na região da virilha da calça dele, assim como no zíper e na cueca. Essa acusação deixou Timothy agitado, e ele disse aos policiais que eles eram loucos e que não sabia o que era aquilo na calça dele, mas que não era sangue. Timothy disse que não tinha relação alguma com o assassinato de Gabby. Após o assassinato da garotinha, a comunidade esperava pela prisão de alguém nos dias seguintes. O xerife também aumentou a segurança nas escolas até que um suspeito fosse preso, e laços cor-de-rosa foram colocados por toda a cidade em memória de Gabby. Em 20 de novembro, 5 dias após a polícia recolher as roupas de Timothy, saíram os resultados do teste de DNA. Revelou que sangue pertencente a Gabby foi encontrado nas roupas de Timothy. Também foi encontrado DNA no corpo e dentro do corpo de Gabby que correspondia ao de Timothy. O laudo da autópsia de Gabby indicou estrangulamento por meios não especificados e afogamento como causas da morte. Também foram observadas lesões que indicavam que Gabby havia sido estuprada e sodomizada.
Timothy foi detido e acusado de homicídio, sequestro, estupro em primeiro grau e sodomia em primeiro grau. Quando a polícia bateu em sua porta pela primeira vez, ele disse que estavam no lugar errado. Ele foi fichado no centro de detenção do condado de Barron, em Glasgow, com fiança de $1 milhão. Até o assassinato de Gabby, Timothy Madden tinha um histórico criminal relativamente limpo, com apenas alguns delitos leves e não violentos em seu registro. Então, provavelmente, ele só era muito bom em esconder seus crimes, é o que eu acho. Normalmente, você não passa de não cometer crimes para algo assim de uma hora para outra. Timothy falava com repórteres para reforçar sua inocência, dizendo que viu Gabby na noite do jogo de futebol. Ela brincava com outras meninas que passaram correndo por ele enquanto ele fumava perto das arquibancadas, cerca de 30 minutos antes de ela desaparecer. Ele disse que não sabia de mais nada. Agora, enquanto Timothy e sua família acreditavam que ele era definitivamente inocente, em uma pesquisa telefônica realizada, 75% dos moradores do condado de Allen acreditavam que ele havia cometido esses crimes horríveis contra Gabby. Essa crença levou um juiz, que disse que esse crime foi o mais horrendo que ele já viu no condado de Allen, a transferir o julgamento de Timothy para outro condado. Enquanto os promotores pediam que fosse em um condado vizinho, a advogada de defesa de Timothy queria o julgamento ainda mais distante para garantir um júri mais imparcial. Brian e Amy Doolin, pais de Gabby, já conheciam um homem que fez isso com a filha. Na verdade, Brian se formou no ensino médio com ele, com diferença de 1 ano, e ambos se conheciam. Além disso, Timothy tinha uma filha que era líder de torcida no mesmo time que a Gabby, então a Gabby teria confiado nele. Ela estava perto dele durante os treinos e em todos os jogos. Naquela noite, ele também estava nas arquibancadas perto da Amy Doolin. Provavelmente esperava o momento em que Amy não olhasse para agarrar a Gabby. Brian Doolin lembrou que na noite em que procuravam sua filha, realmente viu Timothy andando perto da cerca no campo de beisebol ao lado do colégio. Já estava escuro, então Brian não viu quem era e gritou para o homem. Timothy gritou de volta que estava ajudando a procurar pela Gabby, e na hora, Brian estava tão nervoso que simplesmente achou que era mais uma pessoa que ele tinha pedido para ajudar a encontrar sua filha. Mas não era. Provavelmente era Timothy voltando de se desfazer do corpo de Gabby. Após a prisão de Timothy, seu filho de 20 anos, Bradley Madden, também foi preso por 16 acusações de intimidação de participante no processo legal e 16 acusações de ameaças terroristas de terceiro grau. Bradley aparentemente mandou mensagens a algumas testemunhas dizendo que a polícia prendeu a pessoa errada. E que se o pai dele pegasse prisão perpétua, passariam a vida toda olhando por cima do ombro. Poucos minutos após a primeira mensagem, Bradley disse que a prisão foi uma armação do inferno e ameaçou processar por difamação. Furioso, ele também mandou uma mensagem pelo Facebook ao departamento de polícia. Eu vou atrás de vocês. Provavelmente não foi sua melhor ideia. Como observação, sem relação com a investigação do assassinato de Gabby, Bradley, na verdade, seria preso novamente em 2016 por 4 acusações de estupro de vulnerável. Então, o julgamento de Timothy foi marcado para fevereiro de 2018, mas continuou sendo adiado por um motivo ou outro. Alguns meses antes de Timothy finalmente enfrentar um júri e possivelmente a sentença de morte, sua advogada veio a público e disse que o caso não era tão simples quanto parecia. O advogado Travis Locke disse que a polícia estava desesperada para resolver rapidamente o caso horrível e de grande repercussão. Então eles focaram em seu cliente, que não tinha histórico de violência ou má conduta sexual. Isso, segundo ele, acabou excluindo os suspeitos mais prováveis. A advogada de defesa de Timothy também tentou alegar que não havia provas de que as roupas de Timothy tivessem qualquer vestígio de sangue daquela noite. Além disso, ele disse que as roupas que Timothy usou na noite do jogo de futebol não pareciam nem um pouco sujas ou úmidas, mesmo que o corpo de Gabby tenha sido encontrado em um riacho em uma área arborizada cheia de folhas úmidas e terra. A advogada de Timothy afirmou que nenhuma testemunha viu Timothy com Gabby naquela noite. Algumas, inclusive, identificaram outro homem de barba longa e casaco marrom. Testemunhas disseram que esse homem parecia suspeito e deslocado. Timothy também disse que algumas crianças que estavam com Gabby naquela noite viram um homem e relataram à polícia. E uma garotinha contou à polícia que viu Gabby vestindo rosa sendo carregada por aquele outro homem suspeito. E algumas das testemunhas que viram uma foto de Timothy Madden não o identificaram como a pessoa que tinham visto.
O advogado de defesa dele disse que enquanto Gabby estava desaparecida, Timothy enviou várias mensagens com fotos do jogo para a esposa, o que, na minha opinião, é só uma forma dele tentar encobrir seus crimes. Timothy também fez uma ligação nesse período. E as evidências de DNA incriminadoras? A advogada dele disse que a polícia informou que o relatório de DNA com 2 páginas sairia em cerca de uma semana. Disseram que isso incriminaria Timothy, mas a advogada dele ainda não tinha visto. Ele disse que essa análise pode demorar mais alguns meses. A advogada de Timothy afirmou que fez inúmeros pedidos pelos relatórios de DNA ao longo do último ano, mas foi continuamente ignorada. A defesa queria esse relatório para avaliar a força da evidência de DNA e entender como ela foi tratada no laboratório. Durante o curso da investigação, além das amostras de DNA que haviam sido coletadas de Timothy, a polícia também coletou amostras de seu filho, Bradley Madden, e de outro homem que havia ajudado, nas buscas da família Doolin por Gabby. O homem foi recentemente preso por abuso sexual, então analisaram seu DNA, mas Bradley Madden e o outro homem foram eliminados como possíveis contribuintes para o DNA que correspondia à amostra coletada de Timothy Madden. O julgamento de Timothy Madden foi marcado para 4 de setembro de 2019 no condado de Hardin. Mas pouco antes, ele inesperadamente mudou sua declaração de inocente para culpado para evitar a pena de morte. Então, o caso demorou tanto para ir a julgamento porque, em 2019, um novo promotor assumiu o caso. E no meio do processo, Timothy também conseguiu uma nova defensora pública. Um juiz também atendeu ao pedido da advogada de Timothy para um novo teste de DNA, que demorou bastante para ser concluído. Então, Timothy se declarou culpado de assassinato e sequestro e aceitou uma declaração Alford nas outras acusações de estupro em primeiro grau e sodomia. E uma declaração Alford é quando você se declara culpada, mas na verdade não está admitindo que fez aquilo. Então você admite que cometeu o crime de sequestro de Gabriela Dooland? Culpado! Você admite que a promotoria pode cumprir seu ônus da prova de que você cometeu o crime de estupro em primeiro grau, assim como sodomia em primeiro grau contra Gabriela Dooland? Culpado. E por fim, você admite que cometeu o crime de assassinato de Gabriela Dooland? Sim, como você. Se declara culpada? Esse acordo judicial foi aprovado pela família da Gabi. Eles acharam melhor que Timothy se declarasse culpado e evitasse a pena de morte, ao invés de enfrentar um longo julgamento e a perspectiva de um longo processo de apelações caso ele fosse enviado ao corredor da morte. Embora Timothy Madden não tenha ido a julgamento, os promotores tiveram um dia inteiro para apresentar provas contra ele, mas os detalhes dessas provas nunca foram divulgados publicamente. No dia 23 de outubro, o juiz aceitou a recomendação do acordo de confissão, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe da Gabby fez uma declaração sobre o impacto do crime nessa audiência, dizendo: Por sua causa, nós perdemos nossa menininha antes mesmo dela completar 8 anos de idade. Durante sua declaração, Amy Doolin perguntou a Timothy: por que você fez isso? Não há justificativa. Gabby era apenas uma menina inocente no jogo de futebol do irmão. Mas enquanto ela falava, Timothy Madden decidiu voltar sua atenção para o advogado dele. O pai da Gabby, Brian, irritado com isso, falou com o advogado e com Timothy e ele disse: Senhor, isso é a coisa mais desrespeitosa que já vi. Nos dê só 1 minuto. Já se passaram 4 anos. Espere. Não era o que pedimos, tivemos que solicitar. Você é meu advogado e apoio. Você capta alguns contribuintes rapidamente. Vamos fazer um intervalo rápido. 3 minutos. Não se pode dar esse tempo para alguém falar algo. A sessão está suspensa neste momento. Esta criança merece mais do que isso. Após o breve recesso, a mãe da Gabby terminou de ler sua declaração sobre o impacto do crime. E um membro da família de Timothy Madden fez uma declaração em nome dele durante esta audiência. Ele disse que Timothy era uma pessoa amorosa que sempre esteve presente para a família. Cool. O funeral de Gabby ocorreu em 19 de novembro de 2015 na Igreja Batista de Scottsville, seguido do enterro no Allen County Memorial Gardens. Moradores de Scottsville alinharam-se nas ruas com balões rosa e azuis para soltar enquanto o carro funerário levava a menina. Companheiros e treinadores do Allen County Come, o time contra quem jogávamos na noite em que perdi minha irmã, vieram e isso significou muito.
Quando saímos seguindo o carro funerário naquele dia, Ficamos maravilhados. Era um desfile. Nunca vi nada igual, sabe? Para um funeral, os comércios tinham fechado, as pessoas estavam todas na rua, tinha camisetas da Gabby por toda parte. Isso foi desde a igreja até o cemitério. A morte dela afetou tantas pessoas no sul central de Kentucky e em todo o país, e quase 1.000 pessoas contribuíram com mais de $40 mil em uma conta do GoFundMe para ajudar a família da Gabby. E na noite de 14 de novembro de 2016, um ano após Gabby Doolin ter sido tão brutalmente agredida e assassinada, mais de 500 pessoas da comunidade dela se reuniram para uma vigília ao lado dos pais de Gabby, Brian e Amy, para homenagear e lembrar da sua menininha. Brian Doolin falou e disse: "Eu não sou orador, mas tenho amor no meu coração. Nunca passei por nada assim. Tudo o que eu quero é segurar meu bebê. Abracem seus bebês com força. Eu adoraria segurar a Gabby mais uma vez, só abraçá-la forte." Naquela noite, a vigília teve soltura de balões cor-de-rosa, um momento de silêncio e vários discursos, muitos destacando que toda a comunidade estaria apoiando a família Doolin. Em novembro de 2020, a Operação Gabby Doolin foi colocada em prática. A operação conjunta de autoridades federais, estaduais e locais visava expor predadores de crianças em Kentucky. Foram realizadas investigações em Elizabethtown e Louisville, que acabaram resultando em várias prisões estaduais e federais. Gabby não será esquecida. Se você olhar atrás de mim, vai ver a Polícia Estadual de Kentucky, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos, o ATF, o Serviço de Delegados Federais, o LMPD e o Departamento de Polícia de E-Town. Isso porque sabemos o quanto é incrivelmente importante proteger nossas crianças. Estou aqui esta manhã para anunciar a conclusão da Operação Gabby Doolin. 7 indivíduos predadores não estão mais nas ruas do nosso estado, retirados das ruas em nome dela. Vamos continuar trabalhando duro. Os 7 indivíduos que foram acusados estão sendo processados. Isso, mais uma vez, é um compromisso, uma intensificação dos esforços para garantir que o nome dela continue vivo e fazer tudo o que pudermos, tanto as autoridades estaduais quanto federais, para proteger os nossos mais vulneráveis. O momento em que você soube? Acho que simplesmente desabamos. Mas foi devastador. Eu não conseguia nem imaginar como seria a vida sem ela. Acho que socar aquela parede preta era a minha forma de não querer acreditar. Riley Ann Fox nasceu em 31 de março de 2001 em Kankakee, Illinois, filha de Melissa e Kevin Fox. Ela também tinha um irmão mais novo chamado Tyler. Riley era engraçada, gentil, falante e doce. Ela era um pouco moleca, não tinha medo de se sujar e adorava ir pescar com o pai e o irmão. Ela também adorava colorir. A cor favorita de Riley era rosa e seu programa preferido era Dora, a Aventureira. Oi. Oi. Olá. Olá. A pequena Riley cresceu em Wilmington, Illinois, e era muito amada por toda a sua família. Em 5 de junho de 2004, a garotinha e seu irmão Tyler passaram o dia na casa da avó, enquanto o pai, Kevin, participava de um festival com os sogros. Melissa, mãe deles, foi para Chicago passar a noite e participar cedo de uma caminhada de conscientização sobre câncer de mama com amigas. Apesar de chegar em casa por volta da 1h da manhã, Kevin ainda buscou as crianças na casa dos avós e as levou para dormir em casa. A família viajaria para Chicago no dia seguinte para encontrar Melissa e vê-la cruzar a linha de chegada. Eles até fizeram cartazes mais cedo para torcer por ela. Quando as crianças e o pai chegaram em casa, Kevin lembrou que lavou os lençóis delas, mas esqueceu de colocá-los nas camas. Então, ele pôs Riley no sofá e Tyler no sofá de 2 lugares para dormir. Kevin então saiu para fumar um cigarro antes de ir para o quarto dele, onde assistiu TV por um tempo e acabou adormecendo por volta das 2h33 da manhã. Na manhã seguinte, pouco antes das 8 horas, ele foi acordado por Tyler em seu quarto dizendo que não conseguia encontrar Riley em lugar nenhum. Após procurar pela casa, Kevin notou que ambas as portas estavam abertas, apesar de terem sido fechadas na noite anterior.
Naquele momento, ele supôs que Tyler só abriu as portas enquanto procurava a irmã. Kevin também notou que o cobertor favorito de Riley seguia no sofá. O pai achou que a filha só estava escondida, porque ela e o irmão adoravam brincar de esconde-esconde, então continuou procurando por ela na casa. Ao não encontrar Riley, Kevin ligou para vizinhos cujos filhos ela gostava de brincar para saber se a tinham encontrado, mas eles não tinham. Nesse momento, Kevin chamou a polícia, cerca de 40 minutos após notar o desaparecimento de Riley. Minha filha não está em lugar nenhum. Não consigo encontrá-la. Quantos anos ela tem? 3. Você conseguiu encontrar sua filha de 3 anos? Não. A questão é que ele não ligou para o 911. Ele ligou para o número não emergencial, o 411, uma decisão que muitos considerariam bastante suspeita depois. Então Tyler entrou no seu quarto e te acordou. Sim, ele balançou minha perna e disse, pai. E eu disse, o que foi, cara? E ele disse, pai, a Riley sumiu. Melissa viajou no fim de semana para uma caminhada contra o câncer de mama em Chicago. Assim, Kevin procurou Riley sozinho. Ele pensou que talvez Riley tivesse ido até a casa ao lado para brincar com um amigo, ou talvez ela estivesse escondida nos arbustos, mas ele não conseguiu encontrá-la. Então eu comecei a entrar em pânico. E então eu ficava dizendo para mim mesmo, isso não pode ser. Em Chicago, Melissa, mãe de Riley, quase terminava sua caminhada quando ligou para o marido para saber como ele estava. A polícia já tinha dito para Kevin não ligar para a esposa sobre o desaparecimento de Riley para não preocupá-la. Quando os pais conversaram, Melissa disse que Kevin parecia assustado e percebeu na hora que algo estava errado. Ele disse para ela que Riley tinha sumido, o que fez Melissa cair no chão e o celular dela caiu da mão. Ela então correu de volta para Wilmington, onde encontrou dezenas de policiais e voluntários procurando por Riley. Eles estavam procurando em valas, ali perto, bosques e as reservas florestais da cidade. Poucas horas depois, 2 voluntárias encontraram Riley, de 3 anos, na Forsyth Woods County Forest Preserve, um parque público a poucos quilômetros de Wilmington. Ela estava sem vida e foi encontrada de bruços em um riacho. A menina foi amarrada e amordaçada com fita silver tape. Ela ainda usava a camisa de flamingo rosa e branca da noite anterior, mas sua calça e calcinha tinham sumido. Riley havia sido brutalmente abusada e depois afogada. Por volta das 15h30, as voluntárias Christine Lopes e Lisa Romano vasculhavam as margens desse riacho em um parque público, a apenas 4 quilômetros da casa da família Fox. Eu nem sei explicar. Eu só tive um pressentimento muito ruim sobre esse lugar, e foi por isso que vim aqui. Christine percebeu que o que achou ser uma sacola de compras estava na água. E foi aí que eu a vi. Ela estava de bruços, simplesmente de bruços no riacho. Em 11 de junho de 2004, mais de 6.000 pessoas se reuniram na Igreja Católica de Santa Rosa para comparecer ao velório de Riley. A garotinha usava o mesmo vestido de princesa que escolheu e vestiu como daminha no casamento do tio semanas antes. O funeral de Riley ocorreu no dia seguinte, no cemitério Oakwood, em Wilmington, onde os presentes usaram fitas rosas e broches de borboleta em sua homenagem. Entre os presentes no funeral estavam 2 detetives do departamento do xerife do condado de Will, que estavam lá para observar o pai da garotinha, Kevin Fox. Isso porque as autoridades começaram a suspeitar que ele tinha algo a ver com o assassinato dela. Semanas após a morte de Riley, os detetives quiseram falar com seu irmão de 6 anos, Tyler. Os pais dele concordaram, e por mais de 1 hora, uma entrevistadora forense o questionou sobre a irmã dele. Durante esse tempo, o garotinho foi gravado e disseram que ele disse 168 vezes à entrevistadora, que parecia insistir na culpa de Kevin, que o pai dele não tinha nada a ver com aquilo. No vídeo, Tyler foi visto encolhido na cadeira, cobrindo o rosto e chorando. Mesmo assim, a entrevistadora continuou. Você levou o Riley para fora? Não. Você viu o papai carregar ela para fora só por um pouquinho? Tudo bem, você viu sim. Viu o papai levando ela lá fora só por um pouquinho? Ele estava carregando ela? Não. Para quem ela ligou? Eu não sei. Eu não vou fazer isso.
Embora o irmão mais velho de Riley não desse aos investigadores as informações que queriam, eles continuaram acreditando que o pai dela, Kevin, era culpado pelo assassinato. Mais de 4 meses após a morte dela, em 26 de outubro de 2004, Melissa e Kevin receberam um telefonema do departamento do xerife do condado de Will, pedindo que eles fossem até a delegacia porque tinham novas informações sobre o caso. Os pais acreditaram que finalmente tinham pegado a pessoa responsável pelo assassinato da filha deles. No entanto, isso estava longe de ser verdade. Quando chegaram à delegacia, os pais foram separados e levados para 2 salas de interrogatório diferentes. 8 horas após o início do interrogatório de Kevin, Melissa soube que seu marido falhou no teste do polígrafo. Ela sabia que a polícia o olhava com desconfiança, pois já tinham ido falar com ela antes, em busca de qualquer evidência incriminadora contra ele. Mas Melissa tinha certeza de que seu marido amava Riley e que ele não tinha nada a ver com a morte dela. Após os detetives informarem Melissa que Kevin falhou no teste do polígrafo, ela pôde entrar na sala para vê-lo. Quando ela disse ao marido que não confiava na polícia e sabia que ele era inocente, os policiais impediram que continuasse a falar com ele. De acordo com a mãe, um sargento atirou da sala, gritando obscenidades na cara dela, insistindo o tempo todo que tinha sido Kevin quem havia assassinado a filha deles de 3 anos. O departamento do xerife do condado de Will negou essa alegação. Apenas algumas horas depois, por volta das 8 da manhã, os detetives anunciaram que Kevin havia confessado ter matado sua filha. Até aquele momento, ele já havia sido interrogado pelas autoridades por cerca de 14 horas seguidas, e não dormia há mais de 24 horas. Uma detetive também disse falsamente ao pai que eles tinham evidências de fibras que o implicavam nos crimes, além de uma gravação de vídeo de um posto de gasolina próximo que mostrava seu SUV passando às 4h50 da manhã da morte de Riley. De acordo com a polícia, Kevin confessou que matou acidentalmente sua filha quando abriu a porta do banheiro e bateu a porta na cabeça dela. Isso foi no início da manhã de domingo, e ele entrou em pânico, decidindo simular a morte dela como um sequestro e assassinato. Os detetives disseram que ele abusou de Riley para tentar encobrir o crime e depois a jogou no riacho próximo. Kevin Fox foi preso e acusado de assassinato em 1º grau. Foi anunciado que as autoridades iriam pedir a pena de morte para ele. Imediatamente após sua prisão, Kevin começou a negar que tivesse qualquer envolvimento com a morte de Riley. Ele afirmou que os detetives o ameaçaram e o coagiram a fazer uma confissão falsa. Depois disso, os Foxes contrataram uma advogada chamada Kathleen Zellner, e ela começou a encontrar falhas na teoria da polícia quase imediatamente. Kathleen e sua equipe de investigadores particulares foram a Wilmington para reencenar o crime e conferir se correspondia à confissão de Kevin. No entanto, Kathleen alegou que a correnteza no riacho onde o corpo de Riley foi encontrado não era forte o suficiente, no local onde o pai disse que a havia colocado, para movê-lo até o lugar onde ela foi encontrada depois. A advogada também descobriu que a porta que Kevin disse ter sido a que atingiu Riley na cabeça e a matou era muito frágil para ter causado ferimentos tão graves. Isso, claro, não bastava para retirar as acusações contra Kevin. Então, ao revisar a investigação do xerife do condado de Will, Kathleen descobriu que havia evidências de DNA coletadas que não tinham sido testadas. Foi realizado um exame para a coleta de vestígios de estupro durante a autópsia de Riley, mas o DNA que eles encontraram nunca foi enviado para análise. Kathleen conseguiu que um laboratório particular testasse o DNA, e quando os resultados chegaram, mostraram com 100% de certeza que Kevin não era o doador. Além disso, uma testemunha especialista depois considerou que os resultados do teste do polígrafo, que o pai supostamente falhou, foram fabricados. Kevin foi libertado da prisão no dia seguinte, em 17 de junho de 2005, e as acusações contra ele foram retiradas. Ele passou 8 meses na prisão, acusado injustamente do assassinato de sua filha, justamente em um momento em que sua família mais precisava dele. Em um interrogatório que durou a noite toda, Fox afirma ter sido ameaçado pelos detetives, que disseram que ele ficaria preso, que sua esposa e seu pai o abandonaram e que poderia ir para casa se confessasse ter matado acidentalmente sua filha. Um júri se posicionou para proteger o direito que todos nós prezamos, e eles enviaram uma mensagem ao condado de Will.
Espero que o condado de Will esteja ouvindo. Kevin Fox ficou 8 meses preso, até que seu advogado testou o DNA que os investigadores não analisaram, revelando que outra pessoa participou do assassinato de Riley. Isso deveria ter sido feito no primeiro mês após a morte de Riley Fox, porque o DNA, a substância biológica, foi descoberto no dia seguinte, quando fizeram a autópsia. Eles tiveram isso o tempo todo. Tudo o que precisavam fazer era pegar o telefone. Este é um pai que estava sofrendo pela perda da filha. E a forma como esses investigadores o trataram foi tão incrivelmente cruel que a única saída que ele enxergou foi confessar, esperando conseguir sair dali com uma acusação de homicídio culposo, contratar um advogado e depois desfazer tudo. Foi descoberto que os investigadores haviam encontrado anteriormente um par de sapatos cobertos de lama na cena do crime, com o nome EB escrito dentro, mas nada foi feito com essa evidência. Eles também ignoraram pistas importantes, como o arrombamento de uma casa próxima no período do desaparecimento de Riley, e eles nunca investigaram um Chevy Beretta vermelho suspeito que foi visto circulando pelo bairro. De acordo com os detetives, um dos motivos pelos quais eles suspeitaram de Kevin mais do que de qualquer outra pessoa foi porque o pai não entrou em contato com a polícia imediatamente. Também não encontraram sinais de arrombamento na casa. Segundo Melissa e Kevin, a fechadura da porta dos fundos realmente estava quebrada. Agora, os investigadores voltaram à estaca zero para encontrar o assassino de Riley. Enquanto isso, Melissa e Kevin entraram com um processo por violação dos direitos civis contra o condado de Will, o departamento do xerife do condado de Will, vários detetives do xerife, o ex-promotor do condado de Will, o examinador do polígrafo e a entrevistadora forense que havia conversado com Tyler, de 6 anos. Pouco antes do caso ir a julgamento, o ex-promotor que havia apresentado as acusações contra Kevin negociou um acordo com a família Fox sem admitir qualquer irregularidade. O ex-promotor do condado de Will, Jeff Tomczak, fez um acordo com os Fox pouco antes do julgamento civil começar. O atual promotor-chefe, Jim Glasgow, divulgou uma declaração dizendo: "Continuamos apoiando nossos detetives e a maneira como eles se comportaram durante toda essa investigação. Sempre afirmamos que os agentes do xerife agiram corretamente na entrevista com Kevin Fox e tinham causa provável para prendê-lo." Um dos detetives, o examinador do polígrafo, a entrevistadora forense e outros também fizeram um acordo extrajudicial antes do julgamento, sem admitir qualquer irregularidade. Os advogados do condado de Will tentaram um acordo com Melissa e Kevin, mas eles recusaram. Quando o caso foi a julgamento, a família de Riley ganhou uma indenização de 15,5 milhões de dólares do júri, que depois foi reduzida para 8,5 milhões. Os investigadores imediatamente focaram em Kevin Fox, que era pintor de profissão. O júri concordou, porém, com a alegação de Fox de que os detetives do xerife do condado de Will fabricaram provas, usaram táticas desonestas e não investigaram o DNA que acabou inocentando Fox depois que ele passou 8 meses na prisão. Apesar do veredito de 15,5 milhões de dólares americanos, incluindo danos punitivos expressivos, os jurados rejeitaram a acusação mais grave de que os investigadores conspiraram para incriminar Fox. Alguns desses detetives ainda trabalham no condado de Will. Eles saíram do tribunal sem comentar. Kevin e Melissa Fox dizem que vão usar parte do dinheiro para revitalizar a investigação sobre a morte da filha. E nós vamos continuar lutando, e nosso próximo passo é financiar a investigação para encontrar o assassino da nossa filha. 6 anos após o assassinato de Riley, em 2010, uma mulher ligou para o FBI, que agora estava cuidando do caso, e disse que suspeitava que seu ex-namorado era o culpado pelo assassinato da menina de 3 anos. O nome dele era Scott Ebai. E ele não só tinha várias condenações anteriores por roubo, como também estava atualmente na prisão por agressão sexual. Na época do assassinato de Riley, ele não só estava em liberdade condicional, como também morava em Wilmington com a mãe, a cerca de 1,5 km da casa dos Fox. A ex-namorada de Scott também recordou uma declaração estranha que ele fez a ela um dia após a morte de Riley. Enquanto estavam no jardim memorial de Riley, ela disse: "Não acredito que fizeram isso com aquela menina tão doce." Ao que Scott respondeu: "Ah, que pena, não foi?" Mas a maneira como ele disse foi muito fria, e não parecia que ele estivesse sendo sincero.
Diante dessas informações, as autoridades decidiram testar o DNA que foi encontrado no corpo de Riley e descobriram que era uma correspondência exata com o de Scott Abbey, de 38 anos. Ele então faria uma confissão completa sobre o assassinato da criança pequena. Scott disse que estava roubando uma casa do outro lado da rua da família Fox quando olhou e viu um balanço no quintal deles. Isso o fez decidir invadir a casa deles também. Scott entrou pela porta dos fundos, pois a fechadura estava quebrada. Ele disse que procurou objetos para roubar, mas não achou nada que valesse a pena. Mas para mim, parece que ele estava especificamente procurando uma criança para fazer coisas horríveis. Ele não estava tentando roubar nenhum pertence, considerando que o motivo pelo qual ele disse que invadiu a casa em primeiro lugar foi porque viu um balanço infantil. Scott afirmou que quando viu Riley e Tyler dormindo na sala de estar, ele ficou obcecado pela garotinha. Depois ele deixou a casa deles, entrou no carro e deu ré até a entrada da garagem dos Fox. Depois disso, ele voltou para casa, pegou Riley, tapou a boca dela, saiu pela porta da frente, colocou-a no porta-malas do carro e dirigiu até um parque próximo. Quando chegaram lá, ele abusou dela dentro do banheiro masculino. Enquanto fazia isso, a bandana que Scott usava no rosto começou a escorregar, tornando-o reconhecível. Então ele começou a entrar em pânico e decidiu que precisava matar Riley. Assim, ele amarrou as mãos e os pés dela e a afogou no riacho próximo. Scott ainda fez a afirmação perturbadora de que as últimas palavras de Riley foram: "Eu quero meu papai." Scott foi acusado de homicídio em primeiro grau e agressão sexual predatória. Meia hora atrás, compareci diante do honorável Gerald Kinney, o juiz-chefe do condado de Will, e obtive um mandado de prisão para Scott Abbey por 5 acusações de homicídio em primeiro grau e uma de agressão sexual predatória. Nunca lidei com um caso, tão doloroso e que demorou tanto para ser resolvido, mas essa resolução, eu acho, deixou todos muito satisfeitos por finalmente podermos encerrar isso. Neste momento, está claro que não há nenhum tipo de evidência que ligue Kevin Fox ao assassinato de sua filha de 3 anos. Depois que a matou, Scott jogou no rio os tênis fornecidos pelo Departamento de Correções. Ele disse aos detetives que isso foi um erro estúpido e que esperava que isso os levasse até ele muito antes do que realmente aconteceu. Já que o nome dele estava escrito nas linguetas dos tênis. Mas como o tamanho dos tênis não correspondia ao tamanho do Kevin, os investigadores os descartaram completamente. Faz muito sentido. Também foi descoberta mais incompetência na investigação deles. Scott afirmou que tinha se livrado da calcinha e da calça de Riley em uma lixeira que ficava bem do lado de fora do banheiro masculino. Mas esses itens nunca foram encontrados na cena pelos investigadores. Os policiais também usaram esse banheiro para urinar enquanto estavam lá, claramente contaminando o local e deixando de perceber completamente as coisas horríveis que tinham acontecido com Riley ali dentro. Nas horas seguintes ao desaparecimento de Riley, a polícia de Wilmington aparentemente foi até a casa de Scott. Uma amiga disse que ele ameaçava tirar a própria vida, então a polícia foi verificar se ele estava bem. Quando Scott atendeu a porta para os policiais, ele aparentemente vomitou e então perguntou se eles já tinham encontrado a menininha. Dizem também que ele estava descalço e coberto de lama naquele momento. Mas por algum motivo, acho que os policiais não acharam que os 2 incidentes estavam relacionados. Enquanto isso, Melissa, mãe de Riley, afirmou que as autoridades do condado de Will e os detetives do caso nunca pediram desculpas pelo que fizeram à família. Quando Scott Abbey foi preso, um porta-voz do departamento do xerife do condado de Will fez um pedido público de desculpas. Em novembro de 2010, Scott se declarou culpado das acusações para escapar da pena de morte. Na audiência de sentença de Scott, Melissa, mãe de Riley, falou com o homem que matou sua filha. Ela o descreveu como patético e uma decepção para sua mãe, família e para a sociedade. Melissa disse: "Eu vim te encarar para que você soubesse o quanto foi importante para mim defender a Riley. Ela estava indefesa naquela noite, e isso faz de você um covarde e um monstro. Eu só posso desejar poder te fazer sentir a dor que você fez a Riley passar. Você a tirou da nossa casa, colocou ela no porta-malas do seu carro, abusou dela e depois a afogou." Melissa disse: "Mesmo tirando Riley de mim, não pode apagar o tempo que vivi com ela.
Sempre vou valorizar essas lembranças e me sinto muito sortuda por ter tido o privilégio e a honra de ser mãe da Riley. É da Riley que todos vamos nos lembrar. Ela é nossa pequena princesa. No final, Scott Abbey foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele tirou algo muito importante do mundo. Sabe, ela se foi. E não tem mais essa garota incrível aqui. Mas ainda tem pessoas nojentas como ele aqui. Após a morte dela, os pais de Riley tiveram outra filha, mas logo se divorciaram e depois ambos se casaram novamente. Em março de 2023, o pai da Riley, Kevin, morreu em um acidente de carro no Arkansas, onde vivia com sua nova esposa e filhos. Mesmo que a mãe da Riley, Melissa, não more mais em Wilmington, ela ainda costuma voltar para visitar o túmulo da Riley, assim como o jardim memorial que foi dedicado a ela. Ela diz que agora prefere focar mais no dia em que sua filha nasceu, 31 de março, do que no dia em que ela foi tirada dela. Em outubro de 2023, Scott Abbey, de 52 anos que cumpria prisão perpétua no Centro Correcional de Menard, em Illinois, morreu. Bem, obrigada por ouvir a história de Riley hoje. É horrível que o pai enlutado dela tenha sido acusado injustamente do assassinato horrível dela, porque a polícia se fixou em uma única linha de investigação. Mas fico feliz que, no final, eles tenham encontrado o verdadeiro culpado e o colocado atrás das grades para sempre. Como você se sente em relação a esse caso? Eu o ouço dizer "eu amo". 27 de julho de 2021, o dia em que Michael Vaughn, então com 5 anos, desapareceu de sua casa em Fruitland. Acreditamos fortemente, com base nas evidências, que Michael foi sequestrado e está falecido. Michael Joseph Vaughn nasceu em 24 de junho de 2016, em Fruitland, Idaho, filho de sua mãe, Brandy Neal, e de seu pai, Tyler Vaughn. Ele tinha uma irmã mais nova e meio-irmãos mais velhos de relacionamentos anteriores de um dos pais. Michael era carinhosamente chamado de macaquinho por sua família e foi descrito como um menino amigável e curioso, que adorava acampar, caminhões monstro e brincar na lama. Ele era extrovertido e sempre pedia para brincar com as outras crianças do bairro. Michael, de 5 anos, vivia com os pais e a irmã de 18 meses na casa da Southwest 9th Street, em Fruitland. Na noite de 27 de julho de 2021, sua mãe, Brandy, foi trabalhar e Tyler ficou em casa para cuidar de Michael e de sua irmãzinha. Durante esse tempo, Michael começou a jogar videogame em seu Nintendo. Por volta das 18h40, seu pai, Tyler, foi para o outro cômodo trocar a fralda da irmãzinha dele e pedir uma pizza. Ele ficou fora por cerca de 15 a 20 minutos, mas quando voltou, Michael não estava em lugar nenhum. Tyler se desesperou e ligou para Brandy, que saiu do trabalho e foi correndo para casa. O pai também ligou para a polícia às 19h21 e informou que Michael estava desaparecido. Ele informou às autoridades que seu filho foi visto pela última vez com camiseta do Minecraft, shorts boxer azuis e chinelos. Quando Brandy chegou em casa, já havia policiais e vizinhos preocupados cercando a área. Todos estavam procurando por Michael. Um alerta oficial de pessoa desaparecida foi emitido às 20 horas daquela noite. Agora, os vizinhos relataram ter visto um menino de 5 anos entre 18h15 e 18h30. Ele estava fora de casa, em uma residência próxima. Aparentemente, Michael estava batendo nas portas de alguns vizinhos, perguntando se os filhos deles podiam sair para brincar. Mas ele levou um não, e os vizinhos disseram ao menino para voltar para casa porque já estava tarde. Esse foi o último avistamento confirmado de Michael, de 5 anos. A polícia, equipes de busca, cães e drones procuraram por Michael na região. Os cães farejadores seguiram o cheiro do menino até o fim da rua, afastando-se do campo ao lado direito da casa, e então pararam de repente. Ao final, nenhum vestígio do menino foi encontrado. Ele teria saído da garagem. É bem difícil sair pela porta da frente, e dá para ouvir quando ela abre. Ela afirma que seu filho procurava crianças mais velhas do bairro para brincar. Ele foi até a casa de um vizinho.
Ele foi até a casa de outro vizinho e depois até a casa de mais um vizinho. Típico, ela diz, para uma noite de verão aqui. Com Brandy no trabalho e o marido cuidando do bebê e pedindo jantar em casa, nenhum dos pais sabia que Michael tinha saído. Depois disso, não haveria nenhuma atualização no caso de Michael por meses. A busca por Michael só termina quando ele for encontrado. E a busca continua muito ativa. Como disse ao público, o esforço pode variar, mas para nós das forças de segurança que lideramos a busca e investigação, Michael está sempre em primeiro lugar. Ele é a nossa principal prioridade, e encontrá-lo é uma parte intensa do nosso dia a dia. Em outubro de 2021, autoridades divulgaram fotos de um homem visto caminhando pelo splash pad do Crestview Park na época do desaparecimento de Michael. Disseram que tentavam identificar e falar com esse homem. Ele foi descrito como sendo branco, com idade entre o final dos 20 e início dos 30 anos, vestindo shorts pretos, uma camiseta branca sem mangas, um boné escuro e tênis escuros. Embora esse homem não fosse considerado suspeito ou pessoa de interesse, a polícia queria conversar com ele para determinar seu paradeiro e ver se ele tinha mais informações que pudessem ajudar na investigação. Esse homem só seria identificado publicamente anos depois. Então, em novembro de 2022, a polícia anunciou que havia recebido uma denúncia que levou à prisão de um suspeito no caso de Michael. Sarah Wandra, que morava perto da família, foi acusada de não comunicar uma morte. Nesse momento, Sarah estava em liberdade sob fiança por uma acusação de porte de arma de fogo relacionada a um assalto. Foi emitido mandado de busca para a casa de Sarah Wandra, 35 anos, na Red Wing Street, onde morava com o marido, Stacey Wandra. A polícia então começou a cavar o quintal deles procurando por Michael, mas não encontraram nada. Cães farejadores de cadáveres alertaram a polícia sobre cheiro de restos humanos. A polícia disse: completamos a escavação até uma profundidade de 1,20 m em todo o quintal e removemos mais de 250 jardas de terra. Antes de reencher o quintal, a terra foi peneirada cuidadosamente em busca de restos humanos. Não achamos os restos de Michael. Os investigadores creem que, pelas evidências, Michael foi sequestrado, morreu e seus restos foram enterrados e depois retirados da propriedade. No momento da prisão de Sarah Wandra, ela disse à polícia: "Ah, nossa! O Deus Altíssimo acabou de me dizer que Stacey foi quem o matou e enterrou no quintal do vizinho." Quando pediram que mostrasse à polícia onde o corpo do menino estava, ela indicou perto da porta da frente e depois afirmou que seu marido Stacey o enterrou no quintal, próximo ao galpão. Ela já citou 3 locais diferentes de enterro até agora. Sarah compareceu ao tribunal dias após ser presa e, ao ser informada de seus direitos pelo juiz, disse: "Não tenho motivo para ficar em silêncio, pois não fiz nada de errado." Na época, o marido de Sarah, Stacey, também estava atrás das grades por acusações não relacionadas. Sarah continuou insistindo que não tinha nada a ver com a morte ou o desaparecimento de Michael. Foi seu marido quem enterrou o menino de 5 anos no quintal, perto do galpão deles. Mas Sarah afirmou que não foi o marido dela quem machucou Michael. Em vez disso, ela insistiu que um homem chamado Adrian Lucian, que já havia morado com o casal, foi quem fez isso e que ele estava com medo de contar para alguém. Independentemente dessas alegações, nem Stacey nem Adrian seriam presos como Sarah foi. Não que a prisão dela realmente importasse, porque as acusações contra ela seriam retiradas alguns meses depois, em abril de 2023, por falta de provas. Sarah, no entanto, está atualmente na prisão e ficará lá até pelo menos 2026. Ela responde por agressão agravada com arma letal e ocultação de provas, mas essas acusações não têm relação com o desaparecimento de Michael. Após as acusações contra Sarah no caso Michael serem retiradas, nada mudou por mais de 1 ano. A mãe de Michael, Brandy, que ficou completamente arrasada com o desaparecimento do filho, dormia todas as noites no sofá, esperando pelo dia em que ele entraria pela porta. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Eu nem acho que inferno seja a palavra certa. Ela descreve o filho como pura empolgação e alegria, visto aqui em um vídeo caseiro aprendendo a fazer biscoitos. Fique pra trás, fique pra trás. Nós precisamos de algo real. Talvez biscoitos caseiros de verdade.
Stacy Wondra continuaria dando várias entrevistas no YouTube e ele diria que viu um menino brincando sozinho do lado de fora no dia em que Michael desapareceu. Mas ele afirmou que não tinha relação com o sumiço do garoto. Porém, ele já tinha relatado outra versão à mídia antes. Só sei que não estava lá em nenhum momento. Como disse, nunca ouvi falar, vi ou soube nada desse garoto. Então, em janeiro de 2025, um novo vídeo de interrogatório de Stacy surgiu online. Aparentemente, a mãe de Michael, Brandy, conseguiu o vídeo depois que ela fez um pedido de liberação de registros públicos à polícia. O vídeo mostra Stacy conversando com os policiais em uma chamada de FaceTime. Ele indica onde encontrar os restos de Michael durante a escavação do quintal em novembro de 2022. Stacy disse que ele, Adrian e outro homem que morava na casa, chamado Brandon Shirtliff, testemunharam sua esposa Sarah enterrando o corpo de Michael lá. Stacy disse aos policiais que a boca do menino estava coberta com fita adesiva. Espero que você me ajude mais. Estou aqui na sua casa. Preciso de mais orientação sobre onde está o Michael. Saia pela porta dos fundos. Ok. Eu não posso. Você pode virar a câmera para que eu possa te mostrar? Estamos virando agora. Aguarde. Tudo bem? Aí está. Então vou sair pela porta da cozinha. Esse é um belo equipamento. Esse é um belo equipamento. Ok, para onde eu preciso ir? Ok, vire para a direita. Bem ali onde estão os montes de terra. Onde ficam os montes de terra e a que distância da cerca? Pode ir em frente? Tudo bem. Vá até lá e nos mostre onde tem que ser. Tudo bem. Vamos seguir um pouco mais longe. Continue um pouco mais adiante. Você vai ter que subir aquele monte. É bem embaixo daquela área do monte. Fica logo abaixo do monte. Em relação às árvores, onde exatamente? Um pouco à direita da área das árvores. À direita das árvores. Sim, tudo bem. Um pouco. Passamos do ponto. Não, ele está fora do monte de terra. É como se estivesse embaixo da área do monte de terra. E mais ou menos onde você está? Sim, um pouco menos, tipo mais perto da casa. Chegue mais perto da casa. Sim. Em que ele está enrolado. Ele deveria estar, quer dizer, deveria ser um saco de lixo. Ok, de que cor é o saco de lixo? Seria branco ou preto. Só tínhamos duas cores. Ok. Tem mais alguma sugestão, Stacy? Quero dizer, como eu disse, foi lá que ele foi enterrado. Esse é o último lugar que eu soube. De novo, faz tempo que não volto para casa e muita coisa aconteceu. Você entende o que eu quero dizer? Então, o único outro lugar que eu diria, se ele não estiver naquele quintal, é ir para Cuna, na casa do Brandon, e verificar no quintal, perto da área das árvores. Ok, vamos terminar aqui primeiro e depois a gente resolve isso quando chegar lá. A fita silver tape ainda vai estar na boca dele? Deve estar. Tá bom. Não fiquei de olho nele nem quis tirá-lo. Tá bom. Então você deve ter tudo intacto, do jeito que estava. Depois que esse vídeo foi lançado, ainda levaria mais 9 meses até que houvesse outra atualização no caso de Michael. Então, em 31 de outubro de 2025, foi anunciado que Stacy Wondra, de 33 anos, que já estava sob custódia policial por outras acusações não relacionadas, agora também estava sendo acusada de homicídio em primeiro grau, sequestro em segundo grau e destruição de provas. A mãe de Michael enviou uma declaração na manhã de sexta-feira dizendo que a família está com emoções mistas. Ela disse, em parte, abre aspas, tudo o que queremos é que Michael volte para casa. Sabendo que acusações estão sendo feitas contra esses monstros, oramos para que eles finalmente nos digam onde Michael está. Michael merece estar em casa com sua família. Estamos aqui. Queremos justiça. Michael terá sua justiça. Queremos Michael em casa e nunca vamos parar até termos Michael em casa. Essas eram todas as informações sobre o caso de Michael até recentemente, quando a declaração juramentada de prisão de Stacy se tornou público.
Isso revelou muitos novos detalhes, incluindo que no dia 2 de agosto de 2021, poucos dias após o desaparecimento de Michael, cães farejadores receberam o cheiro dos tênis do garotinho e vasculharam vários bairros próximos à casa de Michael. Das 300 casas diferentes que eles farejaram, eles só se interessaram por uma, a casa dos Vandra. Um vizinho contou à polícia que viu Michael andando em um triciclo rosa do tipo Big Wheel do lado de fora da casa de Stacy e Sarah no dia em que ele desapareceu. Outra mulher que morava nas proximidades disse que tinha visto o mesmo triciclo na garagem dos Vandra na primavera de 2021. Outro vizinho relatou às autoridades ter visto o mesmo triciclo abandonado perto de penhascos próximos à casa dos Vandra. No dia em que Michael desapareceu, às 15h23, a polícia disse que uma câmera de vigilância flagrou Stacy dirigindo seu Lexus branco e estacionando em uma vaga no parque aquático comunitário. Ele foi visto saindo pela porta do motorista, caminhando até o lado do passageiro do carro. Em seguida, começou a testar a maçaneta externa da porta para ver se estava trancada. Depois disso, Stacy voltou para o lado do motorista e foi embora. A pessoa flagrada pelas câmeras de segurança, cuja identificação a polícia solicitou, também foi revelada nesta declaração juramentada. Essa pessoa era o amigo do Wanderer, Brandon Shirtliff. O vídeo mostrou ele caminhando na área de Three Rivers Way às 17h08 do dia 27 de julho. Ele foi visto depois caminhando na área do Splash Pad às 17h18. Novamente foi visto caminhando por uma área arborizada que levava à casa dos Vandra 10 minutos depois. Quando os investigadores perguntaram a Brandon o que fazia, ele disse que procurava o garotinho, mas isso foi horas antes de Michael sumir. Em agosto de 2021, quando as autoridades foram até a casa dos Vandra para falar com eles, suspeitosamente encontraram Adrian Lucian escondido em um armário quando chegaram lá. Adrian então se recusou a dar um depoimento e não quis fornecer seu número de seguro social às autoridades. Quando Stacy e Sarah foram entrevistadas no mesmo dia, disseram ter dormido até o meio-dia, e elas negaram estar em casa por volta das 18h30 quando Michael desapareceu. Mas os dados dos celulares de Sarah, Stacy, Brandon e Adrian mostraram que todos eles estiveram na área naquela noite. Após o desaparecimento de Michael, a polícia notou uma grande mudança na atividade de Sarah nas redes sociais. Ela começou a postar com muito mais frequência no TikTok, e agora fazia postagens sobre Jesus, Deus e às vezes até lia a Bíblia. Em um vídeo, Sarah admitiu ter quebrado todos os 10 mandamentos, um dos quais, como você sabe, é não matarás. Em outro vídeo, dá para ver o cartaz de desaparecido Michael, de 5 anos, ao fundo. Ela passou a ficar na beira da estrada, perto de um posto Loves, segurando uma placa. Arrependa-se dos seus pecados, o fim dos tempos está próximo. A polícia informou que Sarah foi vista dirigindo uma caminhonete GMC saindo do bairro na época do desaparecimento de Michael e deu declarações contraditórias sobre o motivo. Logo após o desaparecimento do menino, Sarah e Stacy venderam seus celulares, perderam ou venderam os veículos e se desfizeram da maioria dos móveis. Além disso, o casal começou a procurar casas para alugar em outros estados e assistência financeira em outras regiões pela internet. Quando Sarah foi entrevistada novamente pelos detetives em outubro de 2022, ela ficou emocionada e começou a dizer que Deus iria ajudá-la a encontrar o menininho. Ela também disse que Deus havia perdoado Hitler por seus pecados, portanto, Deus a havia redimido de seus pecados. Cerca de um mês depois disso, em novembro de 2022, Stacy pediu para falar com os detetives e disse que queria conseguir um acordo. Foi nesse momento que ele finalmente admitiu que Michael esteve dentro de sua casa na noite em que desapareceu. Stacy também confessou que o triciclo que o garotinho tinha sido visto andando já tinha ficado na garagem dele. Então, Stacy contou à polícia que ele e seus amigos sequestraram Michael com a intenção de vendê-lo. Ele afirmou que foi ideia de Adrian vender o garotinho, e em troca, ele e sua esposa Sarah receberiam $10 mil. Ao ver Michael pela primeira vez em julho de 2021, Stacy disse que sua esposa Sarah o carregava para dentro de casa. De acordo com Stacy, Sarah estava desesperada e tentando descobrir o que fazer com Michael porque o garotinho estava chorando. Stacy sugeriu colocar Michael numa bolsa de viagem e Sarah colou fita silver na boca do garoto para mantê-lo quieto.
Enquanto Stacy descrevia à polícia exatamente como Michael havia sido colocado dentro da bolsa de viagem na sala de estar, ele de repente começou a vomitar violentamente. Ao ser questionado, ele afirmou que era pelo estresse de falar sobre Michael. Como disse antes, Sarah foi vista dirigindo uma caminhonete GMC saindo do bairro na época em que o garoto desapareceu. Ela também foi vista parando a caminhonete na Southwest 8th com a South Arizona. Ela afirmou que precisou parar para colocar um endereço no GPS porque estava indo para a casa da mãe do Brandon em Kuna, para poder rebocar o carro do Brandon de volta para a casa deles. No entanto, revelaram-se outros 2 motivos para ela realmente parar o veículo. O primeiro foi permitir que Stacy colocasse fluido de direção hidráulica na caminhonete. O segundo foi para que pudessem verificar Michael, que estava na bolsa de viagem, e ver se ainda estava vivo. Nesse momento, Stacy disse que conseguia ouvir o garotinho soltando um grito abafado. Depois disso, elas foram até a casa da mãe de Brandon. Chegando lá, Brandon tirou da caminhonete a bolsa com Michael dentro. E, de acordo com Stacy, não havia mais nenhum barulho vindo de lá. Brandon então colocou a bolsa no quarto de hóspedes da mãe dele e elas só voltaram para pegá-la no dia seguinte. Assim que levaram o corpo de Michael para a casa dos Wondra, Adrian e Sarah cavaram um buraco no quintal e o enterraram. A mãe de Sarah, Kay Ramsey, disse que os cachorros do casal começaram a cavar buracos no quintal depois disso. Um deles havia achado a orelha de um bichinho de pelúcia verde que ela jogou fora. Stacy disse durante a entrevista que Michael tinha um bichinho de pelúcia, um macaco ou um dinossauro. Ele acreditava que era um macaco verde, mas depois diria à polícia que o brinquedo ao qual estava se referindo era, na verdade, um brinquedo de cachorro que ele e Sarah tinham dado para Michael enquanto ele estava sentado no sofá da sala deles para mantê-lo quieto. Após a entrevista com as autoridades, Stacy ligou para a mãe dele e contou que Sarah tinha matado Michael acidentalmente depois de colocar fita silver tape sobre a boca dela e ele ter sufocado. Stacy escreveu uma carta aos pais de Michael pedindo desculpas pelo ocorrido. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida, mas foi salvo por funcionários da prisão. Então, mesmo que os 4 adultos, Stacy, Sarah, Brandon e Adrian, tenham sido citados como suspeitos nesta declaração juramentada, apenas Stacy foi acusado, embora todos eles tenham se envolvido recentemente em problemas com a justiça. Aida 106 soube que Brandon Shortleaf está na cadeia do condado de Kane. Uma porta-voz do condado disse que ele está cumprindo 30 dias por não ter seguido os termos de sua liberação anterior, em uma acusação não relacionada. Ele deve ser liberado no início de dezembro. Lucien foi presa e liberada em Indiana em outubro por uma contravenção relacionada ao trânsito. Ligamos para esclarecer e informaram que não sabem onde ele está. Sarah Wondra cumpre pena no sistema prisional de Idaho por outras acusações e poderá pedir liberdade condicional no início de 2026. A mãe de Michael, Brandy, participou do canal Hidden True Crimes no YouTube em janeiro de 2025 e anunciou que está lutando contra uma doença terminal. Mas ela prometeu ao filho Michael que o encontrará e buscará justiça no caso dele. No entanto, ela também expressou o medo de que possa falecer antes de conseguir fazer isso. Ela então pediu ajuda às pessoas para divulgar o caso de Michael, que foi amplamente ignorado por anos. Brandy também conversou com uma repórter após a divulgação do documento de prisão de Stacy e compartilhou como isso a fez se sentir. Você é pura maldade, sem coração nem alma. Brandy Neal, mãe de Michael Vaughan, menino desaparecido de Fruitland, compareceu ao tribunal na segunda para enfrentar Stacy Wondra. Wondra é acusada de matar seu filho de 5 anos em 2021. Perguntei a Neal por que ela foi ao tribunal na segunda. Espero que ele veja meu rosto. E eu preciso estar em todas as audiências preliminares e nas demais audiências. Eu preciso saber onde meu filho está e o que fizeram com ele. Na íntegra. Você acha que algum dia vai conseguir a resposta do porquê? Não, porque não existe resposta para o porquê. Por que alguém machucaria um garotinho inocente? Que resposta você daria para alguém? Que resposta daria? Ele ficou muito assustado, perguntou por mim, perguntou pelo Tyler. Eu não sei se quero saber disso, mas acho que mereço saber. Neal sente a presença de Monkey diariamente e afirma que a irmã mais nova de Michael conversa sempre com ele. Neal diz que sua filha aprendeu cedo sobre os caras maus. Acho que o último comentário dela sobre os caras maus é:
A polícia pode pegá-lo e então ela pode chutar na cara dele. Eu fiquei tipo, ok. Obrigada por ouvirem a história do Michael. Sinceramente, não consigo acreditar que demorou tanto para processarem alguém no caso dele, mas fico feliz que finalmente aconteceu. Espero que mais desses degenerados que estiveram envolvidos no sequestro e assassinato do Michael também sejam acusados em breve. Essa é uma história tão horrível e meu coração dói pela família do Michael, especialmente com a divulgação dessas novas informações sobre como ele foi morto. Como você se sente em relação a esse caso? Em 8 de março de 2007, o garotinho saiu para brincar após a escola e foi visto pela última vez em um balanço às 18h15. Foi considerado desaparecido 2 horas depois. Christopher Barrios Jr. nasceu em 2 de janeiro de 2000 e um filho de sua mãe, Latrina Keith, e de seu pai, Christopher Michael Barrios Sr., também conhecido como Mike. Ele era um garoto feliz, tímido e compassivo que adorava super-heróis, especialmente Batman e Superman. Christopher costumava correr pelo parque de trailers onde morava, fingindo ser um super-herói. Ele também amava gatos, jogar beisebol, o desenho Ben 10 e brincar com seus muitos irmãos. A mãe de Christopher estava cumprindo pena na prisão, então o garotinho morava com seu pai, a namorada do pai e seu meio-irmão em um trailer localizado na Horseshoe Lane, no canal Mobile Home Park, em Brunswick, Geórgia. A casa ficava poucas propriedades abaixo da dos avós de Cristóvão, o que ajudava muito seu pai, que trabalhava muito. Diariamente, Sue Rodrigues, avó de Cristóvão, o aguardava ao sair do ônibus escolar. Depois ela cuidava dele até seu pai chegar do trabalho. Então, em 8 de março de 2007, por volta das 14h45, Christopher desceu do ônibus como de costume e caminhou em direção à casa de sua avó. Ele então brincou lá por cerca de meia hora antes de voltar para casa. Por volta das 15h30, uma vizinha viu o garotinho brincando na varanda com alguns bonecos de ação. Mais tarde, por volta das 18 horas, a mesma vizinha viu Christopher brincando com brinquedos num quintal mais adiante na rua. Logo após, a madrasta de Christopher notou que ele não estava mais na casa da avó e começou a procurá-lo. Após quase 30 minutos sem encontrá-lo, ela ligou para o pai do menino, que estava no trabalho, e explicou a situação. O pai de Christopher correu para casa e começaram a procurar pelo parque de trailers, com um raio de cerca de 2,4 quilômetros, mas não encontraram o menino de 6 anos e temeram o pior, pois Christopher tinha medo do escuro e era muito tímido, então não sairia sozinho. Por volta das 20h15, Mike ligou para a polícia e relatou o desaparecimento do filho. O parque de trailers logo ficou cheio de autoridades e moradores, todos procurando por Christopher. Quando os cães foram trazidos, conseguiram rastrear o cheiro do menino desde um balanço onde outra criança o tinha visto recentemente até um cais de madeira próximo ao canal, mas foi ali que perderam o rastro dele. Seja pela mata densa ou pelos canais turvos, os voluntários que buscam o pequeno Christopher Barriel, de 6 anos, afirmam que desistir não existe para eles. Carolyn Nebb é o primeiro dia nas buscas com seu filho John. Eu tenho 8 netinhos. E se algo assim acontecesse comigo, eu gostaria que as pessoas me ajudassem. À medida que as horas de luz do dia vão acabando, os planos para amanhã já estão sendo preparados. Bem cedo de volta ao trabalho, essa comunidade não está recuando. Dessa vez não é Jacksonville, não é Savannah, somos nós. E agora é a nossa vez de nos unirmos e fazermos algo. Em 4 dias, cobriram 5 milhas quadradas, e a polícia acredita que Christopher foi levado, não apenas se perdeu. Mesmo que as pistas sejam escassas, isso não desanimou a comunidade de continuar procurando, apesar das emoções que agora são muito intensas. Ele é um bebê. Ele é só um bebezinho. E eu tenho 8 desses bebezinhos, todos com menos de 11 anos. E nós queremos encontrá-lo, e estamos torcendo e rezando para que ele esteja bem. Vamos levá-lo para casa, é isso que faremos. O pai de Christopher, Mike, fez um apelo público. Quem estiver com meu filho, saiba que o amo, sinto falta e quero que ele volte para casa. Logo, a polícia anunciou suspeita de sequestro de Christopher e emitiu um alerta Levi, equivalente georgiano ao alerta Amber.
Eles também começaram a investigar os criminosos sexuais registrados na área, e foi então que começaram a investigar mais a fundo um homem chamado George Edenfield. George morava com seus pais, David e Peggy Edenfield, em um trailer que ficava bem em frente à casa da avó de Christopher. George estava morando lá há apenas cerca de 6 meses naquela época, mas já tinha a reputação de deixar os outros moradores bastante desconfortáveis. George era um infrator registrado que havia sido condenado em 1997 depois de esfregar seu corpo vestido em 2 meninos pequenos. Vários moradores do parque de trailers advertiram seus filhos para evitá-lo, mas ele era tão ousado que apenas sentava e observava as crianças brincando. Recentemente, Christopher até disse à avó que George era legal. Ao ouvir isso, Sue imediatamente instruiu seu neto a ficar longe dele e a ficar longe da casa dele, porque ele era um homem mau. George também estava atualmente em liberdade condicional, porque apenas 3 dias antes do desaparecimento de Christopher, ele havia sido condenado a 10 anos de liberdade condicional por violar os termos de sua conduta como infrator. Isso ocorreu após ele ser flagrado morando a menos de 305 metros de um parquinho. Mas ele não era o único na família com quem se preocupavam, pois seu pai, David, também era infrator registrado. Em 1994, ele se declarou culpado de molestar sua própria filha com deficiência mental. E mesmo que a mãe de George, Peggy, esposa de David, nunca tenha sido condenada por esse crime, dizia-se que havia muita suspeita de que ela também havia participado. A polícia passou a focar na família Edenfield após encontrar um sabre de luz de brinquedo no jardim deles, logo após o desaparecimento de Christopher. E depois foi confirmado que pertencia ao menino. O que deixou a família ainda mais suspeita foi o fato de que, enquanto todos os vizinhos e as autoridades estavam procurando por Christopher, os Edenfield ficaram dentro do trailer deles. No entanto, eles ficaram o tempo todo espiando pelas cortinas e observando enquanto todos procuravam por Christopher. Ao notar o comportamento estranho, um policial foi até a porta dos Edenfield e bateu. Peggy atendeu e a família e o amigo Donald Dale, que também estava na casa, foram chamados a sair para conversar com as autoridades. Curiosamente, enquanto os policiais interrogavam George, Peggy ainda respondia por ele. Então o detetive decidiu chamá-lo para conversar em particular. Foi nesse momento que George revelou que Cristóvão estava morto. Ele disse que enquanto via o garotinho descer do ônibus escolar naquele dia, o diabo lhe disse que ele precisava matá-lo. Então, ele atraiu Cristóvão para seu trailer com a promessa de que jogariam videogame juntos. Depois, ele abusou e matou o menino. No entanto, a história de George continuava mudando. Em um momento, ele dizia que Cristóvão ainda estava vivo. Em seguida, ele dizia que estava morto. Mas ele se recusava a dizer onde ele estava, afirmando que tinha muito medo de ir para a prisão. A mãe de George, Peggy, seria presa no mesmo dia, e a história dela era que ela tinha chegado em casa e entrado no quarto do filho, encontrando-o jogando videogame com Cristóvão. Ela disse para George que o menino precisava ir para casa, mas acabou cedendo e falou que ele podia ficar, desde que a porta do quarto permanecesse aberta. No entanto, quando ela olhou de novo lá dentro algum tempo depois, encontrou George abusando de Cristóvão. Depois, ela o viu estrangulando-o até a morte. Depois, George lavou o pescoço do menino com sabão e água para não deixar impressões digitais. Logo, a história de Peggy mudou e ela passou a dizer que Davi, seu marido, também esteve envolvido na morte de Cristóvão. Depois que eles o mataram, o corpo de Cristóvão foi colocado em um saco de lixo preto e o amigo com deficiência mental dos Edenfield, Donald Dale, mais tarde se desfez dele em uma área densamente arborizada perto do aeroporto de Brunswick. Os 3 membros da família foram acusados de ocultação de uma morte, obstrução à ação policial e de prestar declarações falsas. A polícia então foi até o aeroporto de Brunswick em 15 de março de 2007. Lá, a poucos quilômetros de onde Christopher sumiu, viram um saco de lixo preto sob arbustos, a cerca de 4,5 metros da estrada. As autoridades sentiram cheiro de decomposição ao se aproximar e encontraram o corpo de Christopher no saco. David negou envolvimento na morte do menino por um tempo, mas a verdade acabou vindo à tona. Segundo ele, ao chegar em casa, encontrou a esposa e o filho, George, sozinhos com Christopher. Ele e George então pegaram o menino e o forçaram a fazer sexo oral, enquanto Peggy assistia e se masturbava. Isso durou mais de 2 horas.
Depois, Christopher ameaçou contar ao pai, então George anunciou que precisavam matá-lo e em seguida começou a estrangulá-lo. Enquanto ele fazia isso, David decidiu que queria participar e colocou as mãos sobre as de George, estrangulando o garoto também. De acordo com David, Christopher estava chorando, não gritando, apenas meio assustado. Ele estava dizendo não, pare, 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 enquanto George colocava as mãos em volta do pescoço dela e o sufocava. Acho que foi só instinto. Eu só queria saber como era sufocar alguém. Os 3 membros da família então continuaram a se satisfazer sexualmente porque, segundo Davi, isso os excitava pelo fato de Cristóvão estar morto. Depois, ligaram para Donald e o convenceram a ajudá-los a se livrar do corpo. A autópsia de Cristóvão confirmou grande parte do que havia sido contado, pois foi descoberto que ele havia sido asfixiado. Ele também tinha ferimentos extensos na garganta, genitais e pernas. Havia até uma marca de mordida humana nas costas dele. Além disso, havia saliva nas costas e nos genitais dele, e vestígios de sêmen no saco de lixo preto no qual ele havia sido colocado. Todos os 3 membros da família Edenfield seriam acusados de assassinato, corrupção de menor, aliciamento de criança para fins indecentes e cárcere privado. Os promotores anunciaram que iriam buscar a pena de morte para todos eles. A mãe de Cristóvão disse o seguinte: Cristóvão, ele era a alegria de todos, sabe? Ele fazia você sorrir. Só de estar perto você já sorria. Isso já era suficiente. Quero dizer, ele era lindo. Nunca faria mal a ninguém. Eu nunca vou entender por que eles fizeram isso. Ainda mais com uma criança, sabe? O que é justiça pra você? Justiça pra mim é eles receberem o que merecem, a morte. O amigo deles, Donald, que também foi preso, foi acusado de ocultação de cadáver e adulteração de provas. Disseram que Donald Dale foi atraído para a casa dos Edenfield na noite em que Christopher desapareceu, depois de receber uma ligação deles às 8h30 sob o falso pretexto de jogar videogame. No entanto, assim que ele chegou à casa deles por volta das 21 horas, eles o coagiram a ajudar a se livrar do corpo do menino. Como ele não participou do assassinato de Christopher, Donald pediu um acordo ao juiz, dizendo que tinha capacidade mental diminuída e que se declararia culpado por dar declarações falsas. A advogada afirmou que ele foi manipulado pelos Edenfields e mentiu para a polícia por estar assustado e confuso. Donald teve seu acordo aceito e foi condenado a 5 anos em uma instituição estadual para pessoas com deficiência mental, seguido de liberdade condicional. Na mesma época, Peggy também fez um acordo para evitar a pena de morte. Em troca, ela teria que testemunhar contra o marido e o filho. Mais tarde, ela receberia uma sentença de 60 anos de prisão. David Edenfield foi a julgamento em setembro de 2009 e ele foi considerado culpado pelas acusações e condenado à morte. Em 2010, George Edenfield foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Isso foi baseado em várias avaliações psicológicas, além de registros escolares e de serviços sociais que datam de 1980, os quais classificaram George como portador de deficiência mental. Ele foi enviado para uma instituição do Departamento de Saúde Comportamental e Deficiências da Geórgia. Cerca de 1 ano após a morte de Christopher, sua mãe Latrina processou Sharon O'Quinn, dona do parque de trailers onde ele morava, por morte por negligência. De acordo com a mãe, Sharon havia alugado casas para um condenado sabendo da condenação dele, colocando crianças como a dela em perigo. Ela também afirmou que Sharon havia recebido várias reclamações sobre George no passado, mas não fez nada. Latrina também processou uma assistente social do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias da Geórgia, alegando que a assistente social não protegeu Christopher ao colocá-lo sob a custódia do pai, já que o próprio pai era um condenado. O funeral de Christopher Barrios foi realizado em 22 de março de 2007, onde cerca de 400 pessoas lotaram a funerária Ito, Miller e Filhos para se despedir do menino de 6 anos. Obrigada por ouvirem a história de Christopher hoje. O que os Edenfields fizeram com esse pobre menino é algo que me faz perder a fé na humanidade. É inacreditável saber que existem famílias inteiras de pessoas más e cruéis como eles por aí no mundo. O que você acha desse caso? Laylee está processando a polícia, alegando que os oficiais violaram o dever de cuidado ao deixarem o bebê na cena de um ataque de violência doméstica. Foram necessárias 12 horas para que a polícia realmente começasse a procurar pela criança, apesar dos repetidos apelos.
Charlie Malali nasceu em 18 de maio de 2012, filho de Tamika Malali, em Broome, Austrália Ocidental. Charlie era conhecido por ser um bebê adorável, que estava sempre feliz. E, infelizmente, o pequeno Charlie tinha apenas 10 meses de idade na época de sua morte. No dia 19 de março de 2013, o avô de Charlie, Ted Malali, fez uma festa de aniversário. E depois disso, por volta das 10h30, Ted foi se encontrar com o namorado de Tamika na casa de um amigo. Circulava um boato de que o namorado de Tamika, Mervyn Bell, a traiu na semana passada, enquanto ela estava em Perth. Por isso, ela decidiu confrontá-lo. Quando ela fez isso, Mervyn explodiu e gritou com Tamika, xingando ela. Então Tamika decidiu que era hora de ir embora. Ela pegou Charlie no carrinho e começou a caminhar para casa. No entanto, Mervyn estava seguindo ela de perto em seu carro. Ele ainda estava bravo porque Tamika o havia envergonhado na casa de um amigo. Ele era quem supostamente estava traindo, mas ela o envergonhou ao perguntar sobre isso. Quando ele alcançou Tamika, Mervyn saiu do carro e atacou Tamika brutalmente, depois a despiu e a deixou machucada e ensanguentada à beira de uma estrada em Broome. Ao presenciar o ataque, uma vizinha que também era enfermeira gritou para Mervyn sair de cima de Tamika. Ela então ligou para o pai de Tamika e também para a polícia. Mervyn, no entanto, fugiu logo depois disso, antes que a polícia conseguisse chegar. Quando a polícia da Austrália Ocidental chegou, encontrou Tamika abalada e encolhida sob a garagem da vizinha. Ela estava toda ensanguentada e enrolada em um lençol emprestado. O pai de Tamika, Ted, chegou quase junto com a polícia e gritava que precisavam prender Mervyn. Mas a polícia não ouvia e não tratava Tamika como vítima de um crime horrível, e sim como testemunha, pressionando-a por detalhes na hora, sangrando, machucada e seminua. Eles queriam saber os detalhes em vez de levá-la para o hospital. Um dos olhos de Tamika estava com sangue, indicando possível lesão na cabeça. Tamika já não confiava na polícia. Tão irritada com a forma como estava sendo tratada, além de envergonhada por estar seminua no meio de uma rua onde conhecia muita gente, Tamika começou a gritar e xingar os policiais. Logo, ela passou a cuspir neles e depois tentou fugir. Os policiais derrubaram Tamika no chão antes de colocá-la no banco de trás da viatura, mesmo sem necessidade de interrogá-la naquele momento. Eles já tinham outra testemunha, a enfermeira vizinha que viu o ataque. Ted implorava à polícia para deixá-los ajudá-lo a acalmar sua filha, mas em vez disso, ele foi acusado de obstruir a polícia. Ele só estava tentando ajudar. Tamika mais tarde seria acusada de agredir um policial. Os policiais decidiram que iriam levar Tamika diretamente para a delegacia, em vez de para o hospital. Mas após a insistência de Ted, a polícia finalmente concordou em levar Tamika ao hospital. Ted, desconfiado após os acontecimentos da noite, decidiu segui-los de carro para garantir que sua filha recebesse atendimento médico adequado. Agora, antes de Ted entrar em seu carro para seguir a polícia, ele estava segurando o pequeno Charlie e pediu à policial se ela poderia pegá-lo e cuidar dele, mas ela não fez isso. Em vez disso, Charlie foi entregue ao primo de Mervyn, que por acaso morava na mesma rua. Quando Tamika chegou ao hospital e foi atendida, o médico afirmou que, sem cuidados rápidos, seus ferimentos poderiam ter sido fatais. Os ferimentos dela incluíam um rim lacerado, clavícula quebrada, costelas quebradas, baço machucado e rosto, costas e estômago muito machucados. Enquanto Tamika estava sendo tratada no hospital com seu pai, Ted, ao lado dela, Mervyn voltou para a casa do primo e convenceu o primo a entregar o bebê Charlie para ele, dizendo que iria levá-lo para o avô. Quando Ted foi buscar Charlie perto da meia-noite, ele não estava lá. Em pânico, Ted voltou para o hospital onde Tamika estava porque sabia que havia um policial vigiando sua filha. Ele disse ao policial que Mervyn tinha levado Charlie e era urgente começar a procurá-lo, pois pressentia que Mervyn poderia machucar ou matar a criança. E o que o policial respondeu para Ted foi absolutamente inacreditável. Ele disse: "Bem, quantos carros você acha que temos? Só temos 2. Um está ocupado aqui, vigiando sua filha no hospital, e o outro está na delegacia, ocupado com a papelada." Percebendo que o policial não ajudaria, Ted foi ao departamento de polícia de Broome pedir ajuda para encontrar seu neto Charlie. Os policiais depois alegaram que, enquanto Ted estava na delegacia, ele estava bêbado e agressivo.
No entanto, Ted disse que não bebia há 30 anos. Então, nem preciso dizer que eles não o levaram a sério e não fizeram nada para ajudá-lo. Ted então ligou para o 000 em uma tentativa desesperada de que alguém o levasse a sério. Ele disse à operadora que estava muito preocupado com seu neto Charlie, e a operadora disse que falaria com o sargento da polícia em Broome e que transmitiria a gravidade da situação. Quando a operadora falou com o sargento da polícia, ele sugeriu enviar alguém para ajudar, pois Ted já havia dificultado o trabalho policial por horas, segundo o sargento. Pouco depois, Ted recebeu uma mensagem confusa de Mervyn. Fale com a gente. Estou botando a assistência social em cima de vocês dois. Nem consegue cuidar do próprio neto. E agora a polícia vai atrás de você? Ted levou isso à polícia esperando que rastreassem o celular de Mervyn e achassem Charlie. A polícia não deu seguimento à mensagem, alegando que faltavam os $800 para usar a tecnologia de rastreamento da rede móvel e localizar a dupla. Ted disse a eles que ficaria mais do que feliz em pagar os $800. Então, eles disseram que isso levaria muito tempo. E quando Ted pediu ao sargento da polícia para simplesmente ler a mensagem de texto que ele havia recebido de Mervyn, ele se recusou e ignorou Ted, dizendo para ele voltar de manhã e falar com o oficial de ligação com a comunidade aborígene. Eles também disseram a Ted nesse momento que ele precisava parar de ligar para o 000. O avô angustiado voltou para casa, achando que nada mais podia fazer naquela noite, já que ninguém queria ouvi-lo. Depois, a polícia alegou que Ted ligou para a delegacia, disse que estava tudo bem, que falou com Mervyn, que Charlie estava bem e que não precisavam mais procurar, o que não era verdade. A polícia não registrou o desaparecimento de Charlie, alegando que em grupos aborígenes é comum familiares diferentes cuidarem de uma criança. Eles também disseram que não sabiam sobre a agressão a Tamika e, claramente, não estavam nem aí para o fato de Mervyn ter um passado criminoso violento. Se algum dos policiais tivesse lido qualquer parte da denúncia de Ted, eles teriam sabido que Mervyn não era um membro da família e que ele não deveria estar com Charlie. Ted voltou à delegacia logo na manhã seguinte para saber como estava a investigação, se eles tinham encontrado seu neto. Mas ninguém estava procurando por Charlie. Ele já estava desaparecido há mais de 6 horas nesse momento, e nada estava sendo feito. A polícia só entrou em contato com o primo de Mervyn, que cuidava de Charlie, às 10 da manhã, às 12h57. 13 horas depois que Charlie havia desaparecido, a polícia de Broome finalmente emitiu um alerta sobre o garotinho para todos os distritos policiais locais. Mas o relatório inicial que foi divulgado tinha o número da placa errado do carro que Mervyn estava dirigindo. Isso dificultou ainda mais a investigação. E de alguma forma, Tamika conseguiu receber alta do hospital, mesmo estando com ferimentos tão graves. Ela queria sair para procurar seu filho. Porém, os ferimentos foram tão graves que ela precisou se internar novamente na noite seguinte. Acredite se quiser, em certo momento, quando Tamika e Ted imploravam para a polícia agir, pediram que Tamika voltasse para casa e pegasse a certidão de nascimento de Charlie para provar que Mervyn não era seu pai biológico. Como se isso importasse. E, infelizmente, durante todo o tempo em que Charlie estava desaparecido, Mervyn Bell foi visto por várias pessoas. Ele estava agindo de forma errática e preocupante. Várias pessoas até entraram em contato com a polícia para dizer que tinham visto Mervyn carregando um bebê sem reação por aí. Mas mesmo assim a polícia não agiu. Como isso já ocorrera em outras jurisdições e a polícia de Broome ainda não havia emitido alerta, eles não foram notificados. Mervyn tinha levado Charlie por quase 1.000 quilômetros, ou 600 milhas de Broome até o Fortescue Roadhouse. Mervyn e Charlie chegaram lá por volta de 13h30 do dia 20 de março. Mervyn então tirou o corpo sem vida de Charlie do carro e entrou no posto, onde colocou Charlie em cima de uma mesa, onde um homem estava fazendo uma refeição e pediu para alguém chamar uma ambulância. Mervyn então começou a fazer RCP em Charlie e declarou para todos ao seu redor que todos os ferimentos no corpo de Charlie, da cabeça aos pés, eram todos acidentais. O homem sentado na mesa onde Mervyn deixou o corpo de Charlie disse que notou que Charlie estava molhado. Tinha hematomas significativos por todo o corpo,
uma grande marca no centro da testa e uma queimadura no meio do peito que estava descascando. Ele também disse que havia um cheiro ruim vindo do corpo do garotinho, mas não conseguiu identificar o que era. Quando os paramédicos chegaram, Charlie não estava respirando e não tinha pulso. Ele foi então declarado morto. Charlie havia sofrido várias fraturas, inclusive no braço e na perna. Ele também teve uma lesão cerebral, queimaduras de 3º grau e havia sido vítima de abuso sexual. Quando Mervyn foi preso, ele disse à polícia que o motivo de ter levado Charlie era porque queria levá-lo para a família do pai dele, perto de Geraldton. Mas depois que o bebê se machucou acidentalmente, ele ficou com medo de devolvê-lo para Tamika. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca pensou em levar o bebê gravemente ferido ao hospital porque achava que ele não precisava de atendimento médico. Mervyn alegou que os hematomas de Charlie foram causados por uma queda de um carro em movimento. Mervyn disse que estava passando por uma rotatória quando bateu no meio-fio e, de repente, a porta se abriu e Charlie caiu. A história é mais absurda, mas tudo bem. Mervyn disse que, ao acontecer, entrou em pânico, ficou abalado e chorou. Ficou tão arrasado por machucar o garotinho que só o segurou nos braços. Ele tentou confortá-lo, mas disse que não verificou se o menino tinha ferimentos. Após o incidente, Mervyn disse que enrolou Charlie em um cobertor e o pôs no chão do carro. Eles seguiram dirigindo e, ao nascer do sol, pararam em alguns lugares para nadar devido ao calor. Ela disse que, em um local para nadar em carrata, colocou o menininho em algumas pedras quentes e foi assim que ele acabou se queimando. Agora, estava fazendo cerca de 90 e tantos graus Fahrenheit, ou 30 e tantos graus Celsius. Mervyn afirmou que então colocou Charlie na água para tentar aliviar as queimaduras dele. Havia também imagens de segurança de Mervyn comprando mantimentos, como cerveja. Ele disse que estava lá principalmente para comprar leite com chocolate e uma laranja para o garoto, que daria a ele depois quando acordasse. Depois disso, a história de Mervyn era que ele levou Charlie para uma praia em Dampier. No entanto, Charlie não queria saber de nada disso. Ele só queria deitar e dormir. Depois, ele levou Charlie para outro lugar para nadar perto do rio Fortescue. Aqui, ele disse que a cabeça do garotinho afundou na água e depois disso, ele simplesmente não respirava mais. Mervyn contou que, ao ficar cerca de 20 segundos debaixo d'água, sentiu um chute na perna e, ao emergir, viu o bebê de bruços na água. Mervyn Bell foi a julgamento no final de 2014 e ainda afirmava que nunca teria machucado o garotinho. O julgamento de Mervyn foi conduzido por um juiz sem a presença de um júri, porque anteriormente foi decidido que as evidências seriam muito gráficas e chocantes para um júri. Mais de 100 fotografias do corpinho de Charlie foram apresentadas como prova no tribunal. Uma médica legista testemunhou que os hematomas e escoriações no corpo de Charlie provavelmente foram causados por trauma contundente, enquanto o fêmur e o osso do braço quebrados foram resultado de algum tipo de torção mecânica. A médica legista afirmou ao tribunal que a causa da morte de Charlie não pôde ser determinada. E isso não acontece com muita frequência, ela disse, apenas em cerca de 1 a 2% dos casos. Ela acredita que, além dos ferimentos de Charlie, ele também poderia ter morrido de desidratação, hipertermia ou insolação. O tribunal também ouviu uma especialista em queimaduras que disse que Charlie parecia ter sofrido queimaduras por contato e lesões do tipo escaldadura. A médica afirmou que a lesão na lombar de Charlie era compatível com água quente ter sido derramada ou respingada nele. Ela também disse que as lesões de Charlie pareciam ser diferentes em seu tipo, aparência e talvez no tempo em que ocorreram. Agora, o advogado de Mervyn estava dizendo que não havia motivo para todas as lesões causadas a Charlie, exceto talvez o fato de que ele estava um pouco chateado com a família. Mas ele não acreditava que Mervyn de repente decidiria se vingar descontando sua raiva no pequeno Charlie. Uma vizinha de Mervyn testemunhou no tribunal e disse que Mervyn havia lhe contado que a família do bebê não fazia ideia do que ele era capaz e que eles iriam se machucar. A vizinha também disse que nas horas antes de Charlie ser sequestrado, Mervyn tinha visitado a casa dela e estava muito bravo e agindo de forma errática. Mervyn disse para essa vizinha que a família de Tamika não fazia ideia do que os esperava. A defesa também tentou dizer que o julgamento de Mervyn poderia ter sido afetado pela privação de sono. Uma especialista em distúrbios do sono testemunhou que Mervyn não havia dormido por 24 horas, o que significava que havia potencial para comprometimento da tomada de decisões, do planejamento e também do julgamento. No entanto, a médica disse que era impossível quantificar o impacto da privação de sono.
A defesa de Mervyn também tentou dizer que o jovem de 27 anos havia tido uma vida traumática. Ele perdeu o pai quando ainda era um bebê e depois a mãe quando tinha 5 anos. Antes de morrer, a mãe de Mervyn também namorou um homem violento, que agredia ela, Mervyn e sua irmã, chegando a acertar Mervyn na cabeça uma vez com um martelo. À medida que Mervyn crescia, voltou-se para as drogas e passou a abusar da parceira, segundo a defesa. No fim, a juíza o considerou culpado e, antes da sentença, foram lidas declarações sobre o impacto do crime nas vítimas. Parte da declaração de Tamika dizia: "Palavras não expressam a dor, o sofrimento e o luto devastador de uma mãe. Meu filho foi assassinado. Em vez de vê-lo crescer, nós vamos visitar Charlie Boy no túmulo dele a cada aniversário." O avô do bebê, Ted, afirmou em sua declaração sobre o impacto do crime que não deveria cuidar de Charlie na noite do sequestro. Mas ele tinha dito para Tamika que, como Charlie estava resfriado, ela deveria levá-lo com ela. Ele disse: "Agora sinto que se eu tivesse cuidado do Charlie Boy, ele estaria vivo hoje." Ele era uma criança adorável, sempre feliz. O impacto do incidente devastou minha família. Minha filha não é mais a mesma. Aquela alma linda está começando a se apagar. Minha filha está devastada pela dor e me sinto impotente sem saber o que fazer. Em 12 de dezembro de 2014, Mervyn Bell foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 27 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Ao sentenciá-lo, o juiz disse que o crime de Mervyn foi um dos mais cruéis que ele já tinha visto. E alguns meses depois disso, Mervyn foi julgado e então condenado a 5 anos de prisão pelo ataque à mãe de Charlie, Tamika. Agora, a polícia ainda mantinha as acusações contra Tamika, mesmo depois que ela perdeu seu bebê. Ela foi realmente condenada e recebeu uma sentença de 12 meses de prisão que também foi suspensa por 12 meses. Na sentença, o juiz ou magistrado disse que, embora considerasse agressão a agentes públicos uma ofensa grave, também levou em conta tudo o que Tamika havia passado e simplesmente não conseguiu prendê-la. Ele disse: "Se existe um momento para o tribunal ser misericordioso, é neste caso hoje. Então não dê nenhum tempo de prisão para ela." Pouco depois do assassinato, a família de Charlie foi ao Fortescue Roadhouse colocar uma placa em sua homenagem. Ela exibe uma placa de latão gravada montada em uma estrutura de pedras de Beagle Bay, na península de Dampier. Enquanto estava preso, Mervyn Bell foi agredido por 2 detentos que o atingiram na cabeça com um martelo. Esses 2 detentos foram depois absolvidos das acusações. Em 9 de setembro de 2015, Mervyn Bell foi encontrado morto nos chuveiros da prisão, provavelmente devido a ferimentos auto-infligidos. E Tamika disse que sua família sentiu alívio desde que soube da morte de Mervyn. Agora eles não precisam mais se preocupar com a possibilidade de um dia ele ser solto. Eles só gostariam que ele tivesse sofrido mais, assim como Charlie sofreu. Em 2019, a família Mullally solicitou um inquérito sobre a morte de Charlie. No entanto, isso foi posteriormente recusado pelo coronel estadual. O caso foi então investigado pela Comissão de Corrupção e Crime, a CCC. A família Mullally fez uma denúncia alegando que a morte de Charlie poderia ter sido evitada se a polícia tivesse agido de maneira oportuna e profissional. A CCC afirmou em seu relatório que, apesar da resposta policial ter sido atrasada e ineficaz na noite do desaparecimento de Charlie, não é possível saber se uma ação mais rápida teria salvado o bebê. No final, concluiu-se que não havia provas suficientes para estabelecer má conduta grave por parte dos policiais envolvidos. Insatisfeitos com as conclusões da CCC, os Mullallys levaram sua luta à Suprema Corte da Austrália Ocidental. Eles argumentaram a favor de um inquérito para determinar se a morte de Charlie foi causada ou teve contribuição de alguma ação de um membro da força policial. Mas em meados de 2020, uma juíza também decidiu contra esse pedido. Ele também não achou que havia provas suficientes de falha da polícia na proteção do garoto. E só em junho de 2022 que o governo da Austrália Ocidental finalmente pediu desculpas para Tamika e seu pai, Ted. Eles também foram perdoados das acusações criminais depois de terem passado pelo impensável. Após quase uma década lutando por justiça, a família Mullally recebeu o reconhecimento que desejava há tantos anos. Fora do parlamento estadual, Tamika disse que o pedido de desculpas foi muito importante para ela e parecia sincero. Ela diz que eles ouviram a verdade sobre o que aconteceu 9 anos atrás, e isso os tocou. Ela é mais capaz de perdoar do que eu seria. Os serviços funerários para o bebê Charlie Mullally foram realizados na Pinaroo West Chapel em 19 de abril de 2013.
Bem, obrigada por ouvir toda a história do Charlie hoje. Esse caso é absolutamente revoltante. A polícia não se importou nem um pouco em ajudar Charlie e sua família. É deplorável pensar que pessoas que deveriam proteger podem agir de maneira tão vergonhosa. E eles levaram 9 anos para sequer pedir desculpas à família. E isso sem nem mencionar o fato de que Charlie passou por uma tortura inimaginável durante as 16 horas em que esteve desaparecido. E foi nas mãos de Mervyn, alguém que deveria cuidar dele. Essa história é simplesmente inacreditável de tantas maneiras. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.